Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é muito gratificante quando estamos cumprindo o Ide de Jesus. Em Mateus, capítulo 8, versículos de 24 a 27, diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco, encoberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Quando as tempestades chegam, este é o título desta reflexão. Quando as tempestades chegam. Queridos irmãos, queridos amigos, vimos no texto bíblico que os discípulos estavam no barco e Jesus estava com eles, mas dormia. De repente, uma grande tempestade se levantou e eles, assustados, desesperados, acordaram Jesus e disseram: Salva-nos, Senhor, senão vamos morrer. Imediatamente Jesus respondeu e agiu, dizendo: Por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Queridos irmãos, queridos amigos, assim como na vida dos discípulos, de repente, do nada, as tempestades também podem chegar sobre a nossa vida. De repente, podemos nos deparar com um problema de saúde, com um problema de desemprego, calúnias, rebeldia de um filho ou alguma outra coisa que não se pode explicar. As tempestades chegam à nossa vida e nós, então, começamos a lutar, buscar soluções e não as encontramos. Então, como os discípulos, nós também sentimos-nos impotentes, frustrados pelo fracasso, e o medo começa a dominar o nosso coração. As tempestades chegam à nossa vida e, como os discípulos, nós também começamos a mudar a nossa crença em Deus. Nós, erradamente, começamos a crer que Deus parece inerte, dormindo, e que não tem misericórdia da nossa situação. Nós começamos a crer que Deus é insensível, não se preocupa conosco e não quer o nosso bem. As tempestades chegam à nossa vida e nós, como os discípulos, ficamos tomados de medo, aflição e angústia. Começamos desesperadamente a orar, pedir, clamar, suplicar para que Deus faça alguma coisa. Mas a nossa oração não é confiável, falta-nos fé e nós duvidamos. As tempestades chegam à nossa vida e nós, como os discípulos, não entendemos que elas são apenas oportunidades dadas por Deus para nos afirmar: Senhor Jesus, nós cremos que, como o Senhor está no barco da nossa vida,
nada poderá dar errado. O Senhor tem o controle de tudo. Sob a tua palavra, tudo será transformado. Quando as tempestades chegam, nós precisamos, primeiramente, queridos irmãos, queridos amigos, perguntar assim: Jesus está no barco da nossa vida? Se ele não estiver, convide-o e tudo será diferente. Pois verdadeiro é o cântico: com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Amém? E que Deus assim nos abençoe.